Sabe, no universo da gestão de riscos, existe uma pergunta que é bem mais incômoda do que tentar prever o improvável. A pergunta é: por que a gente falha diante daquilo que já era perfeitamente visível? É uma falha que dá um certo desconforto, mas que é absolutamente essencial de se entender. Para a gente conseguir decifrar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, vamos botar o rinoceronte bem à nossa vista. Depois, diferenciar ele de um cisne negro. Aí vamos entender os estágios da inércia que paralisam a gente, mergulhar no que é a nossa impressão digital de risco e, por fim, aprender como encarar o óbvio de frente. Então, vamos começar com um conceito central, aquele que nos obriga a mudar o nosso foco. As crises que, no fundo, a gente mesmo permite que aconteçam. Essa é a pergunta que fica ecoando depois de grandes crises financeiras, falhas gigantescas em empresas, desastres climáticos. A resposta, na maioria das vezes, não está naquilo que não dava para ver, mas sim naquilo que a gente escolheu, de alguma forma, ignorar. E aqui está a resposta, um conceito criado pela analista Michelle Walker, o rinoceronte cinza. Ele não é uma surpresa. Pensa nele como um perigo de 2 toneladas, bufando, raspando o chão bem na nossa frente e que por algum motivo a gente prefere fingir que não está ali. E este é o ponto crucial. O problema não é a falta de sinal, de alerta. As crises que nos atropelam, na verdade, elas amadurecem, enquanto a nossa capacidade de resposta se mostra frágil, paralisada, seja pela negação, seja pela pura inércia. Ok, para a gente entender de vez o que é o rinoceronte cinza, ajuda muito colocar ele lado a lado com um outro conceito bem mais famoso, o cisne negro. Olha, a diferença aqui é fundamental. O cisne negro que ficou famoso com o Nassim Taleb é aquele evento raro, imprevisível, que pega todo mundo de surpresa. Diante dele, o que nos resta é ser resiliente. Agora, o rinoceronte cinza é o exato oposto. Ele é provável, ele é visível e a grande tragédia é que a gente tem o poder de agir, mas não age. A falha é nossa. E eles estão por toda a parte, sabia? A crise financeira de 2008, por exemplo, os sinais estavam todos lá. Ataques cibernéticos que exploram vulnerabilidades que já eram conhecidas há meses, às vezes anos. A ruptura de cadeias de suprimentos que todo mundo sabia que eram frágeis. E claro, a crise climática que vem sendo modelada e avisada há décadas. O problema nunca foi a falta de aviso. Essa matriz de risco aqui é fantástica para ilustrar onde está o perigo de verdade. A gente gasta uma energia enorme se preocupando com cisnes negros, que têm alto impacto, mas baixa probabilidade. Enquanto isso, o verdadeiro perigo, o rinoceronte cinza, está lá, quietinho no quadrante de alta probabilidade e alto impacto, sendo completamente negligenciado. Mas a pergunta que fica é: como? Como exatamente a gente permite que um rinoceronte, visível, enorme, simplesmente nos atropele? A verdade é que essa inação segue um padrão perigosamente previsível. Essa jornada da inércia quase sempre segue 5 estágios. Começa com a negação, que é o simples ato de se recusar a ver o problema. Depois, evolui para a enrolação, quando a gente fica empurrando a decisão com a barriga. Aí, entra na paralisia do diagnóstico, discutindo 1000 soluções sem nunca agir. Isso, claro, leva inevitavelmente ao pânico, quando a ameaça já está batendo na porta. E tudo culmina ou numa ação forçada ou no atropelamento em si. E por que a gente fica preso nesse ciclo? Existem algumas forças muito poderosas em jogo. O pensamento de grupo, por exemplo, nos faz preferir estar errado junto com todo mundo do que estar certo sozinho. Existem incentivos perversos que recompensam adiar o problema. E claro, o foco excessivo em resultados de curto prazo torna super inconveniente lidar com ameaças que parecem distantes. Mas aí vem outra pergunta, né? Por que algumas pessoas de algumas organizações ficam presas nesse ciclo enquanto outras conseguem agir? A resposta para isso é algo bem mais pessoal e profundo. E é exatamente aqui que a Walker introduz um conceito complementar poderosíssimo. O rinoceronte pode até ser um fato objetivo, mas a nossa percepção sobre ele é totalmente subjetiva. Essa percepção subjetiva é o que ela chama de impressão digital de risco. Pensa nisso como uma impressão digital de verdade. Ela é única para cada pessoa e também para cada cultura de uma empresa. É ela que determina como a gente interpreta uma ameaça. E o que molda essa impressão? Bom, é uma combinação de coisas. A nossa personalidade, as experiências que a gente já teve, traumas passados, o contexto cultural onde a gente vive e, claro, o nosso ambiente profissional. Tudo isso se mistura e cria uma lente única, através da qual a gente enxerga o risco. E aqui está a conexão crucial, que fecha o ciclo. É essa impressão digital que explica a inércia.
Diante do mesmíssimo rinoceronte, uma liderança pode ver uma ameaça urgente, outra pode achar que é um exagero, e uma terceira pode enxergar apenas um custo político que é melhor evitar. O risco, de repente, deixa de ser algo técnico e se torna comportamental, cultural e até uma questão de identidade. Certo. A gente já entendeu o problema, já entendeu por que ele acontece. A pergunta final, a que realmente importa é, tá, e agora? O que a gente pode fazer a respeito? A estratégia para não ser atropelado é bem clara. Primeiro, reconheça o rinoceronte. Admita que ele existe. Depois, defina esse rinoceronte de um jeito que motive a ação, não que paralise pelo medo. Em seguida, o mais importante, não enrole, saia do diagnóstico e vá para a execução. E por último, e talvez o mais crucial, haja quando a ameaça ainda está longe, quando o custo de agir é muito menor e as opções são muito maiores. Como essa ideia resume perfeitamente, o maior risco nem sempre é o desconhecido. Em muitos casos, o maior risco é a gente simplesmente normalizar o óbvio. Se acostumar com a ameaça não diminui o impacto dela, só aumenta a chance de sermos atropelados. E assim, toda essa análise nos leva a uma reflexão final, que é um convite. Depois de entender todo o conceito, a pergunta inevitável que fica é: qual é o rinoceronte cinza que está sendo ignorado neste exato momento? Identificar esse rinoceronte é o primeiro e o mais crucial passo para evitar a colisão.